Mananda Moy. No Coração do Amor. Sexta parte. Outubro de 2015. Irmãs e irmãos na carne, vamos, se quiserem, prosseguir e terminar nossas entrevistas no Coração do Amor. Mas, primeiro, façamos, juntos, o silêncio e acolhamos o Espírito do Sol, no fogo do amor. Silêncio. Nós escutamos a questão. Eu tive 5 crises de cólica biliar, das quais 2 muito próximas. A última foi muito dolorosa. Minha vesícula biliar está repleta de cálculos, eu penso fazê-los retirar. A crise fez-me ver onde eu estava em relação ao desapego, e eu estava consciente de que isso devia ser atravessado. Eu desejava apenas uma coisa: a paz, desaparecer, mas a dor era demasiado forte e eu tive muita dificuldade para portar minha atenção a Lourdes. Teresa fez-me sentir a qual ponto eu era pequeno e estava na matéria e quanto ela é grande por seu amor. Todos os pontos das estrelas e as portas estão sobre um meridiano da vesícula biliar. Você poderia iluminar-me sobre essa vivência? Há consequências ao retirar a vesícula biliar? Qual sentido dar a tudo isso? Bem amado, assim como você o estipula, a vesícula biliar, assim como seu meridiano estão, diretamente, em ressonância com, sobretudo, o que é nomeada, nesse nível, a porta-visão. Assim, portanto, e como cada um na superfície desse mundo na carne, você atravessa, com mais ou menos facilidade, essas passagens do efêmero ao eterno. Eu lembro de que o pouso e a ancoragem do corpo de existência fazem-se, antes de tudo, pelas portas e as estrelas. Assim, portanto, ter uma porta tocada, se posso dizer, desse modo, ao nível físico, não significa nem algo de bom nem algo de mal, e não tem, além disso, qualquer influência, é claro, na luz e na existência. Em contrapartida, e assim como você o diz, isso lhe permitiu ver, por si mesmo, as zonas de resistência. Então, uma vez que você pede uma explicação, além das portas, estrelas, e do reencontro entre o eterno e o efêmero, basta apreender que a vesícula biliar intervém, é claro, em funções que são conhecidas de longa data, ao nível da digestão. Mas, em um plano mais invisível, eu diria, a vesícula biliar é nomeada as entranhas da intuição mediana. Ela é, certamente, aquela que permite a escolha. Ora, quando a alma está revertida, quando a alma está em vias de dissolução no espírito, não há mais possibilidade de marcha ré ou de retorno. O pouso do corpo de existência ao nível dessa porta vem, muito naturalmente, independentemente de suas resistências conscientes e de suas observações quanto ao seu posicionamento na eternidade, vem por fim, de modo, certamente, brutal, a noção de escolha, a indecisão. A vesícula biliar é, também, ligada ao que é nomeado fogo vital. Assim, portanto, isso traduz, para você, a dissolução do fogo vital no fogo vibral. Essa alquimia traduz-se, para você, pela precipitação das energias materiais, da vesícula biliar no interior dela. Cabe a você, portanto, escolher a solução a mais radical e a mais eficaz para você, concernente ao que foi, real e efetivamente, atravessado nessa ocasião, o que lhe dá a ver, assim como você mesmo diz, o que resistia na alma, no entanto, voltada para sua própria autodissolução. Assim, portanto, o órgão, em si mesmo, qualquer que seja o estado dele, mesmo, quando a ausência dele, é óbvio que isso não atua, de modo algum, nas funções vitais e vibrais desse órgão, assim como dessa porta. E, portanto, a você que cabe decidir o que convém fazer para eliminar, eu diria, esse resíduo ligado ao seu próprio fogo vital que, nesses tempos, teve que resistir, qualquer que seja a razão, ao fogo vibral.
nada mais há a compreender, se não é fazer desaparecer, efetivamente, essas dores ou essas patologias, qualquer que seja a técnica empregada, uma vez que, em especial no fenômeno de cálculos ou de concreções, é a ilustração, no plano físico, da cristalização, não no sentido de um bloqueio, mas, bem mais, de uma precipitação, na matéria, do que se evacua. Há, portanto, que agir do modo que você o deseja, no que é, agora, passado e superado. Silêncio. Nós escutamos a questão que segue. A questão: foi-me dado a ver que eu seria transportado a um círculo de fogo em embarcação vegaliana, com meu corpo de carne. Você poderia lembrar porque alguns conservarão o corpo de carne nesses círculos, exceto o fato que os arcturianos recuperam as memórias. É esse o sinal de uma passagem na 3D unificada ou poder-se-á liberar desse corpo no final dos 132 dias. Bem-amado, quer haja o corpo físico ou quer não haja o corpo físico no círculo de fogo, isso não significa, de modo algum, e de maneira alguma, que há acesso a uma 3D unificada, mas, bem mais, há uma liberação total e incondicional de sua consciência que se coloca, portanto, segundo o que ela é, mas, em caso algum, a terceira dimensão unificada. Quanto ao que concerne ao que você nomeia memórias nesse mundo, úteis nos mundos unificados, em caso algum esses seres permanecerão nos círculos de fogo. Eles serão transportados, se posso dizer, com o corpo, para recuperar essas memórias não unicamente junto àqueles que vocês nomeiam os arcturianos, mas em muitas outras civilizações de terceira dimensão unificada, vivendo, então, tranquilamente, sua vida, até a extinção daquela e reencontrando, então, eles também, liberdade incondicional da consciência. Não existe qualquer diferença, após o apelo de Maria, entre aqueles de vocês que possuirão um corpo de carne e aqueles que não o possuirão mais. A presença de sua consciência nos círculos de fogo é apenas, eu diria, um refinamento de suas possibilidades multidimensionais que permitem, também, com a ajuda dos anciões, dos arcanjos e das estrelas, permitir a finalização da ascensão da Terra por seu posicionamento na consciência nesses círculos de fogo. Isso nada tem a ver, quer seja círculo de fogo ou não, com a evolução de sua consciência. Alguns de vocês estarão aptos, espontaneamente, a partir do apelo de Maria, para reencontrar a liberdade, e não terão utilidade, tanto nos círculos de fogo como fora dos círculos de fogo. Eles nada mais terão, portanto, a fazer nesse sistema solar, qualquer que seja sua morada então. Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. A questão: para os seres que ainda não ouviram o apelo de Maria e que percebem as portas, as coroas, as vibrações, será uma escolha da alma ou do espírito ouvir o apelo de Maria, no momento coletivo e no antes. Bem-amado, o fato de ter ouvido o apelo de Maria, de maneira individual, já há alguns anos ou mais recentemente, ou esperar o momento coletivo, estritamente, não faz qualquer diferença. Alguns de vocês, devido às suas estruturas vibrais e, sobretudo, devido ao agenciamento de suas linhagens e origem estelar, têm sido mais aptos a captar esse apelo, eu diria, de maneira antecipada. Isso em nada traduz uma atribuição vibral, em nada traduz sua morada de eternidade. Era apenas uma questão de afinidade, em ressonância com a permeabilidade de seu canal mariano, durante esses anos passados, ela mesma ligada às suas linhagens e à sua origem. Isso em nada prejudica o que quer que seja mais do que isso. Há outros elementos nessa questão. Silêncio. Eu lembro de que o apelo de Maria, além de ser concomitante ao processo nomeado êxtase ou masamadhi, estritamente, nada tem a ver com os elementos que se desenrolam em seguida.
Eles são justapostos, se posso dizer, de modo a que a filiação de Sírius, mesmo se você não tem a linhagem, o que é raro, mesmo se você não tem a origem, simplesmente, porque o corpo dessa terra na qual você está é, de qualquer modo, religado a Sírius, mesmo se você não porte uma linhagem. Silêncio. Escutemos a questão que segue. Questão: você pode desenvolver sobre as Amazutum, virgens negras. Bem amada, estabelecer uma equivalência no que são nomeadas as Amazutum e as virgens negras é uma projeção, mesmo se existam ressonâncias comuns. Uma e a outra, estritamente, nada tem a ver. As Amazutum foram designadas assim na linguagem sumer original, como as mães criadoras, como mães geneticistas desse mundo. As virgens negras são, portanto, apenas uma antiga ressonância, afetada pelo tempo, do que foram as Amazutum. Não há, portanto, relação possível outra que não aquela que consiste em nomear uma consciência mãe, que porta, com isso, a vibração essencial do feminino sagrado. Nada mais há ao nível histórico. As Amazutum intervieram em diferentes momentos da história da humanidade, quer seja há milhões de anos ou mais recentemente, quando de conflitos do final de cada ciclo de confinamento. As Virgens Negras é uma denominação que sobreveio bem mais tarde, que remete, efetivamente, por sua cor negra, ao que se desenrolava, bem depois da presença das Amazutum, com o povo africano. Há, obviamente, e vocês entenderam, uma relação entre as estrelas, mesmo se elas não venham de Sírius, as Virgens Negras, as Amazutum, uma mãe, no sentido mais amplo. A característica de uma mãe é a de poder acolher, em seu seio, a vida, permitir-lhe levar ao seu termo, tanto em sua gestação como em seu parto. E, diretamente, ligado ao que eu nomeei o feminino sagrado, ativo e presente em todas as estrelas ou em toda a consciência atualmente, na superfície dessa terra, que realizou a androgenia primordial, ou seja, que fundiu suas próprias duas polaridades interiores nomeadas de masculino e feminino. Há, portanto, uma ressonância comum entre aquela que aparece na história do Egito, nomeada Ísis, Maria, e muitos outros exemplos não, unicamente, nesses tempos passados e históricos, mas ainda que apenas para as estrelas, de uma maneira geral. Hildegard de Bingen, que foi superior em uma ordem monástica, era, também, uma mãe. Teresa, apesar de sua jovem idade, era, também, uma mãe. Não é por isso, mesmo tendo essa afinidade vibratória, que você pode sobrepor as Amazutum e Ísis, as Amazutum e minha presença. Mesmo se haja características comuns, não é, em caso algum, uma filiação direta, mas, sim, o princípio do feminino sagrado encarnado, na totalidade. Silêncio. Escutemos a questão seguinte. Questão: eu sonho com um bebê. Uma vespa entra na narina esquerda e põe ovos. Quando as larvas eclodem, elas comem o cérebro do bebê. Eu me interrogo sobre o significado desse sonho. Bem amada, como todo sonho, eu posso apenas orientá-la, porque a explicação concerne a pessoa, mesmo se eu a dê a você, em caso algum, o que você é, em verdade, para além do jogo desse mundo. O bebê pode representar a criança interior. Ela é parasitada. Uma vespa, que é, ela também, um predador, põe ovos que vêm comer o cérebro da criança. Assim, portanto, isso traduz que você encontrou sua criança interior, mas que ela é, ainda, parasitada por certo número de pensamentos recorrentes, ligados à sua história pessoal. Há, portanto, através desse sonho, para a pessoa, a necessidade de deixar trabalhar, para além de todo o parasitismo de si mesma, sua criança interior. Silêncio. Nós poderíamos, é claro, ir mais longe na interpretação, para a pessoa, desse sonho.
Eu a engajo, simplesmente, a refletir sobre o que é o nariz e, em especial, as narinas. Aí, onde passa o ar e, aí também, onde se produz o testemunho da ativação da coroa radiante da cabeça, através da respiração craniana que passa pelo nariz. Há, é claro, outros elementos no simbolismo da Vespa, mas eu a aconselho, de qualquer forma, a permanecer, simplesmente, no significado geral que eu lhe dei. Silêncio. Nós escutamos a questão que segue. Questão. Durante suas intervenções, a onda de vida manifestou-se no chakra raiz, em seguida, desapareceu, e um ponto ativou-se sob cada uma das axilas. O que é isso? O que é isso de quê? Questão. Qual é a relação entre o chakra raiz e a ativação sob as axilas? A zona das axilas corresponde ao que é nomeado, e, tal como você vê, ao tronco e aos membros. Os membros são a periferia, o tronco é, ele também, já, um centro, na sua totalidade. As funções dos membros e as funções do tronco nada têm a ver. A junção entre os membros e o tronco, quer seja na parte inferior ou na parte superior, corresponde às portas. Aquelas que estão situadas na parte inferior são aquelas que estão nas pregas da virilha e atrás, ao nível do sacrum e ao redor do sacrum, e correspondem, efetivamente, a uma ressonância com o primeiro chakra. A onda de vida sobe e libera, como lhes foi explicado longamente, o que vocês nomeiam as linhas de predação, e vem fundir-se com o coração. Quando o coração fundiu-se com a onda de vida, a ressonância ao nível das portas a unidade, que visa a dissolução da alma e a redescoberta, se posso dizer, do espírito. O que acontece sob as axilas é, simplesmente, o testemunho, para essa pessoa, da aplicação desse mecanismo. É a passagem do estágio, ao nível do tronco, subdiafragmático, ao estágio supradiafragmático. Você pode, também, chamar de passagem da porta estreita, do ego ao coração. Silêncio. Permita-me completar minha resposta pelos elementos que me foram comunicados por uma das estrelas que conhece bem a energética, como vocês a nomeiam, do corpo. Os pontos sob as axilas, como eu disse, são ligados às portas superiores a unidade que riste, e, também, o nono corpo. Há, aliás, sob as axilas, uma função energética importante, que é a de mobilizar o sangue e de fazer circular o sangue. O sangue é o que veicula a alma. Quando a alma circula em territórios desconhecidos, situados ao nível do peito e não mais, unicamente, no estágio subdiafragmático, há desaparecimento da atração da alma para a matéria, o que se traduz por uma circulação do sangue e da energia profundamente diferente ao nível do estágio aéreo supradiafragmático. Aí está o que me foi pedido acrescentar. Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. Questão. Em minha sala, eu vi uma chama branca de 1 metro de altura, aproximadamente. Depois, ela desapareceu, e um fino tubo de luz violeta apareceu. A que isso corresponde? Bem amado, isso corresponde, unicamente, ao desvendamento dos mundos unitários, mesmo em seu mundo. É-me impossível, é claro, dizer-lhe qual presença ou qual consciência manifestou-se a você por esse mecanismo visual, quer seja a chama, quer seja o tubo de cor violeta. Mas eles traduzem, tanto um como o outro, seguramente, a irrupção da multidimensionalidade, mesmo em seu confinamento residual, o que lhe dá a ver e propicia a você, cada vez mais mecanismos nomeados de relação e ressonância, quer seja em sua casa, na natureza, em seus sonhos ou em suas viagens. Tudo isso participa do mesmo processo ligado e já vivido há vários meses, para alguns de vocês, ligado aos processos nomeados ascensão e liberação.
A irrupção do que lhe era invisível, quer seja através de manifestações tais como você descreve ou de presenças mais organizadas, segundo formas, como os seres da natureza, apenas refere-se, simplesmente, à sua liberação em curso. Não procure explicações no mental para poder categorizar e seriar e classificar isso em sua cabeça. Isso, estritamente, para nada serve, e afasta-o, a cada vez, do que há a viver naquele momento. É o mental que lhe pedirá, sempre, uma compreensão, enquanto nós sempre dissemos, umas e as outras e, também, os anciões e os arcanjos, que o importante era viver o que se apresentava e não compreendê-lo no sentido do mental, para classificá-lo, de algum modo. É a própria experiência que é o testemunho de sua ascensão e não a explicação. Silêncio. Escutemos, juntos, a questão seguinte. Questão: quais são as qualidades ou especificidades dos seres de Altair? Quer seja uma origem estelar ou uma linhagem estelar, a ressonância inscrita aqui, na alma, na consciência e no espírito, e no corpo, traduz-se por potenciais. Esses potenciais, em uma definição muito ampla, são a capacidade de uma visão expandida, bem além da simples compreensão, o que eu poderia nomear uma visão panorâmica concernente, tanto ao que se desenrola na tela da consciência pessoal, como nesse mundo, como no que poderíamos nomear os mundos espirituais. Há, portanto, uma capacidade manifestada e expressa, por vezes, em todos os planos que eu nomeei ou, em alguns casos, unicamente, em alguns planos espirituais, no plano da inteligência, no plano das emoções ou qualquer outra função ligada ao corpo, à alma ou ao espírito, que se traduz por uma capacidade de síntese e uma capacidade de transcendência, uma capacidade, também, para elevar-se, ou seja, não fugir, mas escapar dos condicionamentos ligados às emoções, às histórias e aos laços existentes nessa encarnação, quer sejam familiares, quer sejam com suas próprias emoções ou quer sejam com seu próprio mental. A visão panorâmica e a capacidade para ver, aliás, é a característica daqueles que têm uma linhagem ou uma origem em ressonância com Altair. Há, também, uma capacidade para federar, para reunir e para unir, ligada, diretamente, a essa ressonância cósmica nomeada Altair. Silêncio. Escutemos a questão que segue. Questão: foi dito que tudo o que passava no exterior de nós passava no interior. Você poderia iluminar-nos sobre as colunas de luz e as dolinas, buracos, sincoles, que se sente no interior? Bem amado, toda a proporção guardada, as dolinas representam apenas as portas de acesso da luz vibral ao núcleo cristalino da Terra, não mais, unicamente, ao nível dos círculos de fogo, mas, diretamente, através do que lhes aparece como buracos, mais ou menos perfeitamente constituídos, que permitem à luz nutrir, sempre mais, o núcleo cristalino da Terra. Como você sabe, há uma origem comum ao núcleo cristalino da Terra em relação com Sírius. A tripla irradiação que veio a partir das núpcias celestes permitiu, progressivamente, por sua ação, também, conjunta, liberar esse núcleo cristalino da Terra, o que restabeleceu, de algum modo, uma conexão com Sírius e que restabelece, agora, uma atratividade da Terra por essas irradiações de luz vistas em diferentes lugares da Terra, que permitem guiar, de algum modo, a ascensão da Terra, mas, também, do conjunto desse sistema solar, porque os mesmos mecanismos produzem-se na superfície do Sol. Vocês nomeiam a isso de buracos coronais, mas, também, em todos os planetas desse sistema solar, o que prepara a mudança dimensional do sistema solar que está em curso. O que se produz em você, uma vez que o mundo está em você, vê-se, na tela da consciência, no que nós nomeamos e que vocês nomeiam o exterior, mostra-lhe, com isso, que, em definitivo, não há nem interior nem exterior, porque há sobreposição de dois pontos de vista.
aquele que é limitado e apegado à pessoa e ao corpo de existência, e aquele que é universal. Se eu tomo outro exemplo, talvez, mais próximo dos escritos proféticos antigos, é dito que, no fim do Kali Yuga, mas, também, observado, de modo diferente, no Apocalipse de São João, que, no fim dos tempos, 1000 demônios rugirão na superfície da terra. É claro, trata-se, igualmente, de forças infernais e inconscientes liberadas pela reconexão a Sirius e sua atração por Sirius, da Terra, mas, também, em vocês, o que lhes dá a ver o que pode restar de residual em seus apegos, quaisquer que sejam, nomeados, aí também, de demônios interiores. Os demônios interiores não são, simplesmente, o que vocês poderiam nomear de asuras ou de entidades negativas, ou de diabos, mas são, antes de tudo, tudo o que faz sombra em vocês. E, exatamente, a mesma coisa, quer vocês a vivam no interior ou no exterior. São apenas reajustes finais da luz em vocês e da consciência que vocês são. Estritamente, não há qualquer diferença entre o que se desenrola na superfície desse mundo e na superfície de seu corpo. Sendo constituído da terra nesse corpo, é normal que esse corpo viva, exatamente, a mesma coisa que o que se desenrola na terra. Outro exemplo. O despertar, nomeado do Kundalini, a descida do Espírito Santo, a eclosão do fogo do amor traduz-se, é claro, ao nível do manto terrestre, pelo despertar dos vulcões. E tudo pode ser sobreponível desse modo, sem qualquer exceção. Não se esqueça de que o comandante, de modo, talvez, humorístico, disse-lhes, em numerosas reprises, durante este ano, que aquele que disse, ali era ele, também. O que vocês veem na tela de sua consciência, quer seja através de um ressentimento, uma alegria, um amor amado ou um amor detestado é, exatamente, a mesma coisa no exterior, nesse mundo, como em sua intimidade. O que é visto no exterior será visto, se ainda não foi visto, no interior. Silêncio. Nós escutamos a seguinte questão. Eu me senti leão, depois, golfinho. Fala-se de linhagens estelares, a que isso corresponde? Bem amada, bem antes do desvendamento, em vocês, ou de modo intelectual, do que são nomeadas as linhagens, vocês têm, certamente, todos, sonho com animais, vocês têm, todos, afinidades com alguns animais e nenhuma com outros. Aí também, há ressonância com o que é nomeada a linhagem. As linhagens são as partes elementares que os constituem na alma, mas, também, nessa matéria. Assim, portanto, sonhar com alguns animais está em ressonância direta com as linhagens. O que vocês nomeiam, nessa terra, como havia sido explicitado há muito tempo, animais, é apenas uma paródia do que são os povos ditos extraterrestres, que não estão sob a forma humana, ao nível do rosto, mas que têm, realmente, a forma de animais, tais como eles estão presentes, ao nível do rosto, na superfície desse mundo. Assim, portanto, quer seja em sonho, quer seja por afinidade, quer seja por atração com alguns animais, quer seja pela revelação vibral, é exatamente o mesmo processo que lhe dá a ver sua constituição elementar. Eu não voltarei ao que foi tão explicitado sobre as linhagens, porque, aí também, isso nos levaria demasiado longe, mas a quase totalidade do que devia ser dito disso já foi dito e escrito. Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. Questão. Na presença de 4 povos da natureza, foi-me dito que a chama do Espírito Santo estava, agora, ancorada em minha fronte, que eu me tornava uma coluna de luz e que cada pessoa que se aproximasse com amor via sua vida transformada pela graça do amor, a nova triunidade. Você pode iluminar-me? Bem-amada, o que você mesma disse, através dessa questão, e o que você vive e viverá, é suficientemente claro.
Qual iluminação mais ou qual confirmação mais é necessária? Porque o que você descreve é o que você viveu. Em que você tem necessidade de uma informação, outra que não aquela que lhe foi dada. Qual é a hesitação ou a necessidade de ser tranquilizada, que emerge através dessa questão? Isso é válido e isso foi explicado para inúmeros de vocês. A partir do instante em que as coroas radiantes são ativadas, a partir do instante em que a Merkaba interdimensional foi posta em ação e no serviço, cada um de vocês desempenha, real e concretamente, esse papel e essa função, que não é uma função futura, mas que é uma das engrenagens do mecanismo de liberação coletiva. O que você quer mais, através dessa questão? E eu a convido a olhar em si. Qual é o elemento que pode duvidar? Qual é o elemento que tem necessidade de mostrar ou de demonstrar outra coisa ou mais do que foi dito e vivido? Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. Questão: os elementais podem fazer parte de nossas linhagens ou origens estelares? Bem amada, em caso nenhum. Qualquer que seja a sua afinidade com um desses reinos da natureza, mesmo se seja muito perturbador para você, faz apenas traduzir, simplesmente, seu contato com o elemento dominante junto a você, que pode ser tanto sua origem estelar como não ser. Assim, portanto, você observou, observará, que você estabiliza ressonâncias, experiências, muito mais facilmente em alguns elementos da natureza, como em alguns povos da natureza. Não veja, aí, origem nem retorno. Mesmo se inúmeros de vocês possam reencontrar-se, efetivamente, com tal ressonância com os elfos, que pode ser-lhe sugerido, interiormente, que vocês têm uma origem élfica. Não é isso. Trata-se, simplesmente, do elemento e do arquétipo correspondente, que lhe dá a viver, por vezes, essa afinidade muito forte. Silêncio. Escutemos a questão seguinte. Questão: os elementais da natureza são absolutos que tomaram forma. Bem amada, toda forma que evolui além da encarnação desse mundo é, necessariamente, absoluto, qualquer que seja forma, qualquer que seja consciência. Eu vejo que vocês continuam a pôr uma distância entre o absoluto e o resto. Eu repito o que eu pude dizer, em momentos anteriores. O absoluto não pode ser uma busca, porque os múltiplos jogos da consciência em mundos livres, qualquer que seja a atribuição, qualquer que seja a forma, em qualquer consciência que seja, em qualquer dimensão que seja, e, por definição, absoluto. Só sua visão fragmentada atribui uma consciência a uma forma delimitada e fixa, e os faz colocar a questão de seu último ou de seu lado absoluto. Isso faz apenas traduzir sua dificuldade, eu diria, mesmo, como eu disse, a impossibilidade de apreender-se do absoluto. Toda forma, toda consciência, em todo o mundo e toda dimensão, mesmo no que vocês nomeiam terceira dimensão unificada, é absoluto. Nada é separado, nada é atribuído em uma forma, em um tempo, em um espaço ou em uma determinada dimensão. É seu aspecto fragmentado que os faz considerar que há uma diferença. Há uma diferença, para o ponto de vista daquele que está confinado, não há nenhuma, na verdadeira realidade. O confinamento nesse mundo, e nesse sistema solar concerniu, é claro, ao Sol, à Terra e, sobretudo, às consciências da Terra, humanas, e não o povo da natureza. Os elfos e outros povos da natureza estavam presentes antes, mesmo, do depósito das matrizes cristalinas pelas mães geneticistas de Sírios. Essas formas não conhecem qualquer forma, qualquer limite, quaisquer que sejam suas atribuições, qualquer que seja o elemento dominante nelas e quaisquer que sejam suas manifestações, sensíveis ou visíveis para vocês. Isso vocês não podem nem entender nem compreendê-lo nem apreendê-lo nem representá-lo.
Vocês podem apenas soltar todos os conhecimentos, para aceder a esse desconhecido, aqui mesmo, aí, onde vocês estão, mas, jamais, o mental e, mesmo, a experiência que vocês fazem da relação os conduzirá a essa realidade final. Ela faz apenas aproximá-los, como eu disse, em inúmeras questões colocadas nessas entrevistas no coração do amor. Silêncio. Nós escutamos a questão que segue. Questão: antes do confinamento nessa dimensão, nós pudemos ser seres da natureza, um dragão, por exemplo? Eu creio que já respondi a essa questão, tomada em outro sentido. Simplesmente, existem afinidades vibratórias entre o que vocês nomeiam os dragões, povo da natureza, e algumas origens reptilianas dracos, redimidos ou não, aliás, que estão implicados na falsificação ou não. Aí sim, há uma ressonância. Mas, em caso algum, vocês puderam ser um gnomo, um elfo ou uma ondina ou um dragão. Mas há, efetivamente, uma ressonância, por exemplo, entre os elfos e Altair, porque são, sensivelmente, os mesmos mecanismos no trabalho, qualquer que seja a forma da consciência e em qualquer dimensão que seja. Assim, portanto, eu completo minha resposta anterior. Nem vocês vão para os povos da natureza, de outro modo que não na relação. Vocês não estarão, jamais, quaisquer que sejam sua liberdade e seu absoluto, encarnado, se posso dizer, em uma determinada dimensão em um desses povos, que são específicos dos mundos que eu qualificaria de originais, anteriores ao desenvolvimento do que eu nomearia cocriação consciente do feminino sagrado. Exceto que vocês nomeiam, aqui mesmo, na Terra, os povos da natureza, vocês podem ser, efetivamente, em consciência, não importa qual ser da natureza, em qualquer mundo que seja, mas isso, aí também, não lhes é compreensível nem acessível. Porque, de um extremo ao outro das dimensões, de um extremo ao outro das formas nos mundos livres, o absoluto é tudo isso. O absoluto é, também, anterior à consciência, mas é, também, a totalidade das consciências, em cada uma de suas partes. Isso se nomeia, parece-me, o holograma. Se você quer representar-se esse conceito, informe-se sobre o princípio do holograma de luz e, talvez, então, seu mental poderá aproximar-se disso. Mas, em todo caso, é a relação que há a viver e, como tal, ela os conduz a viver o holograma. Mas sua consciência limitada tem, sempre, necessidade, enquanto você não é, realmente, liberado vivo ou liberado, infine, de atribuir-lhe uma forma e uma função, em um aspecto limitador. Isso é próprio da consciência que foi separada do que ela é há muito tempo. Vocês não têm qualquer meio de representar-se isso, eu repito, vocês podem apenas viver, disso, a experiência, em toda a liberdade. O que os prepara, eu os lembro, a, simplesmente, estabilizar suas linhagens quando do apelo de Maria, para serem livres. Não projetem, através de seus reencontros, quer seja entre vocês, quer seja entre vocês e nós, quer seja com os seres da natureza. Lembrem-se de que o que é importante não é classificar ou reportar isso à sua consciência limitada, mas deixar expandir-se a consciência ilimitada, através desses reencontros. Caso contrário, quaisquer que sejam a realidade e a intensidade do que é vivido, vocês bloqueiam o processo, apropriando-se dele. Mas, se isso se produz, porque tudo é perfeito, isso quer dizer que, para você, isso é correto. Mas seja lúcido, sobretudo, nessa sobreposição do eterno e do efêmero, seja lúcido do que você cocria, do que você deixa emergir e do que se desenrola. Novamente, não para classificar a experiência, não para satisfazer seu mental ou o que quer que seja mais, mas, sim, para vivê-lo, inteiramente, de maneira livre. E você não é mais livre, a partir do instante em que, nessa relação ou após ter vivido a experiência, você tenta reatá-la ao que quer que seja em sua consciência limitada e no conhecido.
Essas experiências são destinadas apenas a viver a liberdade e não para colocar-lhe, em si mesmo, ainda mais rótulos ou ainda mais atribuições nesse mundo. Se é que se possa falar de objetivo, o único objetivo é aproximá-lo do que você é e não reatá-lo a um conhecimento tido através de uma experiência nova. Do mesmo modo que você vai ver cada vez mais coisas, em sua casa, na rua, no céu, nas cidades, simplesmente, o resultado da sobreposição e da fusão do efêmero e do eterno. É como se você me perguntasse, nesse plano onde você está, eu tô num exemplo. Eu vi um gato branco, com manchas amarelas. O que é que isso quer dizer para mim? Exatamente, a mesma coisa. De onde se apreende, portanto, que há questões que fazem apenas remetê-los a si mesmos, em seu modo de proceder, qualquer que seja a intensidade da relação que vocês tenham vivido. Não se aproprie de nada aí, sobretudo, com os seres da natureza. O que há a atravessar, aí, não necessita de explicação nem justificação. E lembre-se, é a mesma coisa que se produz quando, por exemplo, a irrupção dessa eternidade, sob qualquer forma que seja, como quando de uma questão anterior concernente à visão de uma chama branca e de uma coluna de luz violeta. A partir do instante em que você apreende, ou seja, a partir do instante em que você se apropria do que é vivido, o processo para. Você pode apenas ser um observador silencioso, para viver, completamente, a relação. Quer ela concirna tanto aos seres que vêm visitá-lo à noite, quer nossos contatos entre nós, quer seus contatos entre vocês, retenha que o que permanece limitado de sua consciência tem, sempre, necessidade de regular, de enquadrar, de julgar e de interpretar. Se você aceita esse simples fato, no entanto, evidente, você evitará criar laços inúteis, ou mesmo, supérfluos, ou mesmo, atraentes para você, ao nível limitado. Não se apreenda de nada do que se desenrola quando desses contatos entre o efêmero e o eterno. Viva-o, pleno inteiramente, no instante presente, mas não se coloque questões em seguida. Aí também, convém atravessar isso em toda a liberdade. Lembre-se de que esses reencontros fazem parte do processo normal de liberação e dessa ascensão coletiva, mesmo se ela não corresponda, para cada um, à mesma realidade de ascensão, mas, sim, à mesma realidade única da liberação, ou seja, viver o absoluto. Isso lhe permite, além disso, observar seu próprio comportamento e concluir, por si mesmo, qual é seu nível global de apego, eu diria, a manifestação, qualquer que seja, tanto nesse mundo como em qualquer mundo. Silêncio. Nós escutamos a questão que segue. Questão: o que vão tornar-se nossas florestas, no final dos tempos? Mas as florestas são liberadas, como vocês. Elas evoluem em outro quadro matricial crístico, ou seja, em um plano puramente científico, o que é chamado carbono, hoje, será transformado em sílica. A menos que eu não tenha compreendido essa questão ou o que está subentendido. Questão: não há outras precisões. O que vão tornar-se nossas florestas, no final dos tempos? Elas se tornam livres. E, sobretudo, mudam de modelo vibratório e de modelo atômico. Silêncio. Escutemos a questão seguinte. Questão: você falou de parar de estar no fazer. Como fazer para organizar o dia e para passar o tempo, quando não se trabalha mais, fora dos momentos de apelo da luz? Eu jamais disse isso, ainda, uma interpretação. Se a luz chama você, você não poderá mais fazer. Mas eu não disse, jamais, para não fazer o que você tem a fazer. De outro lado, não conte comigo para dizer-lhe o que fazer de seu tempo. Ou, então, eu continuo a não compreender esse gênero de questão. Questão: você falou de parar de estar no fazer, não, na ação/reação.
Ninguém lhe dirá para parar de fazer o que sua vida pede-lhe para fazer. E, efetivamente, por isso que eu digo, é uma má interpretação ou uma transformação. Ninguém, entre os anciões, as estrelas, os arcanjos pediu-lhes para parar o que quer que fosse, se não é obedecer, de maneira cada vez mais tangível, às injunções da luz. Se não há injunção da luz, ame e faça o que quiser. Foi dito, em contrapartida, que vocês não podiam fazer e ser. Sim, mas não atribua isso à sua vida cotidiana. Se a luz impede-o de fazer, como eu expliquei, através de minha vivência, então, naquele momento, aceite não fazer. Mas, se nem a luz nem sua existência nem o que quer que seja desse mundo dizem-lhe para não fazer, por que você quer não fazer? Qualquer atividade que seja. Havia outros elementos nessa questão, na segunda parte. Questão. Então, como fazer, pela manhã, para organizar o dia, por exemplo, e para passar o tempo, quando não se trabalha mais, fora dos momentos de apelo da luz? Bem amada, se há necessidade de passar o tempo, é que o tempo não está morto em você, nem em sua consciência. Aquele que está imerso no si, sem, mesmo, desaparecer para esse mundo, não se coloca, jamais, a questão do tempo. O tempo, inscrito nesse mundo, faz parte do confinamento. Se você acha que o tempo é longo, se você não sabe o que fazer, você não pode contar comigo nem com qualquer outra ajuda de nosso plano para dizer-lhe o que fazer ou como substituir esse fazer. Você é livre, de seu tempo, qualquer que seja o modo pelo qual esse tempo flui para você. Isso depende apenas de você. Faça o que lhe agrada, e ame. Ou essa questão traduz uma necessidade de ação nesse mundo. Se a vida não lhe propôs um trabalho, em função de sua idade ou de sua condição, se você não tem ascendentes ou descendentes para ocupar-se, se não há animais, se não há jardim, então, talvez, sua vida, tal como ela é vivida, atualmente, é apenas a injunção para, justamente, nada fazer. Então, não me pergunte o que fazer. Isso é válido, bem amada, para cada um de vocês. Se você acha que o tempo é longo, coloque-se a questão do que é que acha que o tempo é longo, se não é a pessoa que não desapareceu. Aliás, de diferentes modos, e isso havia sido evocado, muitas anomalias da matriz em dissolução remetem-nos a horas precisas, a mecanismos concernentes aos seus relógios e marcadores do tempo. Quer seja em mecanismos precisos desse mundo como dos relógios, como dos computadores, mas, também, através de sua própria consciência que, mesmo se ela não está liberada, apreende o tempo e vive o tempo de modo, eu diria, desconexo e não mais organizado como anteriormente. Então, talvez, naquele momento, sua questão pode traduzir isso, ou seja, estar confusa pelos momentos de desaparecimento, por outros momentos nos quais o tempo parece esticar e outros momentos nos quais ele parece não mais existir. Mas isso, então, faz parte do processo normal do reencontro entre o efêmero e o eterno, que você vive. Silêncio. Escutemos a questão seguinte. Questão. A partir de sua intervenção, eu tive a impressão da persistência de uma irradiação permanente entre a natureza e meu corpo. Qual é sua interpretação? Nenhuma interpretação, bem amada, você descreve a realidade objetiva do que se desenrola em seu plano. Vocês não estão mais separados, vocês não estão mais cortados, mesmo se existam, ainda, alguns fragmentos ou algumas divisões no interior da sua consciência. E vocês tomam, realmente, consciência dessa relação de liberdade e de amor entre vocês e nós, e entre vocês e a natureza.
Nada a interpretar, essa é, simplesmente, a realidade de sua conexão e de sua liberdade que a leva, quer seja com os seres da natureza, quer seja com a ação dos elementos em você, através dos cavaleiros, quer seja através de suas linhagens, quer seja através da onda de vida, quer seja entre nós e você, tudo isso participa do mesmo processo, nomeado liberação. Nada há, portanto, a interpretar, nada a classificar, nada a cogitar, simplesmente, instalar-se, cada vez mais frequentemente, nesse instante presente, quer você esteja no fazer ou no ser de sua vida cotidiana. Nada mais há a fazer. Para o resto, continue a viver sua vida segundo o que a luz pede a você e segundo o que a inteligência da luz pede a você, independentemente de qualquer projeção, independentemente de qualquer interpretação, independentemente de qualquer necessidade, eu diria, compulsiva da consciência limitada para atribuir papéis, funções e formas em qualquer ser que seja. Porque isso a afasta do instante presente, sobretudo, reinscreve em uma história desse mundo. Esteja disponível para tudo o que há a viver, disponível, integralmente, no aqui e agora. Não se coloque a questão de resultados, não se coloque a questão de se isso é útil ou inútil. Viva, simplesmente, o que a vida propõe a você e tenha a humildade, mesmo se nós tenhamos jogado nesse jogo importante para vocês todos, aqui e alhures, não perca, jamais, de vista que o mais importante é a vivência da consciência, em qualquer dimensão que seja, em qualquer experiência que seja. Não se esqueça de que as ferramentas de que você se serve, ainda hoje, o que vocês nomeiam os sentidos, o que nomeiam o intelecto, não terão mais curso no momento da êxtase e, ainda menos, depois. Você funcionará, diretamente, no instante presente, ou seja, no coração, no qual a cogitação, a explicação, a interpretação não terão mais lugar de ser. Participar, já, dessa liberdade é aceitar viver seus reencontros entre vocês e nós e com a natureza ou com as circunstâncias da vida tais como eles chegam a vocês, com o mesmo estado e a mesma graça. Do mesmo modo que eu evoquei ação e estado de graça, do mesmo modo você vê, no que a vida lhe propõe a viver, a capacidade para instalar-se, pela ação de graça, no estado de graça. E, quanto mais você viver essas experiências sem se colocar questões, e mais você não procurar qualquer interpretação e qualquer projeção, mais você será livre para a experiência e mais sua consciência estará, de algum modo, livre, mesmo nesse mundo. Antes de terminar nossas entrevistas no Coração do Amor, permitam-me transmitir-lhes o que a totalidade de minhas estrelas pediu-me para transmitir-lhes. Pela graça do fogo do amor, pela graça do Espírito do Sol e do Espírito de Verdade, acompanhadas pelo coro dos anjos, nós vamos ficar juntos, sem fazer o que quer que seja mais do que estar aí. Nós começamos. Silêncio. Eu sou Mananda Moen. Eu rendo graças à sua presença, eu rendo graças à sua atenção, eu rendo graças aos seus questionamentos que servirão, é claro, a inumeráveis irmãs e irmãos, e eu rendo graças, antes de tudo, ao amor que vocês são. E eu saúdo e abençoo sua eternidade. Silêncio. Até logo.